Havia um escritor que morava à beira-mar e ele tinha por hábito toda manhã caminhar na praia para buscar inspiração e à tarde e à noite ele escrevia. Certa manhã ele viu ao longe um jovem que parecia dançar na areia. Se aproximou e viu que o jovem não estava dançando. O jovem estava ajuntando estrelas do mar e jogando de volta ao oceano. Disse o escritor: meu jovem, o que é que você está fazendo? Ele disse: olha, a maré está baixa, o sol está quente e essas estrelas vão morrer aqui na praia. Eu estou jogando de volta ao oceano. O escritor riu e disse: meu jovem, você não entende. São milhares de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar aí na areia. Que diferença faz você jogar uma ou outra de volta? O jovem se abaixou, ajuntou uma estrela, jogou ao oceano e disse: para essa eu fiz diferença. O que deixar de herança para nossos filhos? Que exemplos estamos deixando? Que tipo de cidadãos eles serão? O que é que eles vão lembrar de nós daqui a 5, 10, 20, 30, 50 anos? E eu já quero convidar você a pensar comigo. Procure pensar, você que é adulto, qual é a melhor lembrança que você tem do papai e da mamãe? Você vai ver que não é um brinquedo caro, não é algo sofisticado. São pequenas coisas, pequenos detalhes. Eu, por exemplo, lembro com alegria do papai, ele gostava de pescar à noite, porque de dia ele trabalhava, né? E eu sempre queria ir junto, desde que eu me lembre, que eu tenho lembrança, né? E ele não deixava, porque à noite, no barranco do rio, é perigoso. Mas teve um dia, chegou uma idade em que então ele disse: não, hoje eu vou levar você para pescar. Pensa na minha alegria. Ele preparou um caniço para mim, me ensinou a colocar a isca no anzol, me ensinou a puxar o primeiro peixe da água. Essa é uma lembrança que está viva aqui. E enquanto eu lembrei aqui, você trouxe aí as suas lembranças do papai e da mamãe. E nós? O que é que eles lembrarão de nós daqui a 5, 10, 20, 50 anos? Estamos sendo bons filhos? Estamos honrando pai e mãe? Boas-vindas a uma reflexão que vai transformar a sua vida e a da sua família. Filhos esquecidos, pais ignorados, futuro comprometido. Sua família nunca mais será a mesma depois desta reflexão. Essa reflexão se divide em 3 partes, então nesse momento eu quero fazer uma explicação de cada uma das partes para você entender. Na primeira parte, então, nós vamos ver a introdução e a apresentação, vamos ver o objetivo, referências, texto bíblico e premissas, por que futuro comprometido, nossos esquecimentos e apodrecimentos, vou rasgar o meu coração com casos pessoais, né? O passarinho voou, a morte da nossa filha, o casamento do nosso filho, o pai bêbado. Essa é a primeira parte, né? Na segunda parte, nós vamos continuar vendo de filhos esquecidos, né? A laranja e o ovo, a oração, o resgate, vícios, mimos e birras, educação do vai para lá, tesouros a devolver, uma proposta de ação, então, para deixar melhores filhos para o nosso planeta. E na parte 3, então, vamos partir para pais ignorados, onde veremos cuidando dos nossos velhos, filho adotivo, a união da família e o abandono, o pedido de perdão da mamãe, couro de boi, mensagem do velho almoço e então o fechamento. Essas 3 partes você pode ver na sequência ou pode ver uma de cada vez, como achar melhor, ou pode ver a terceira, depois a segunda, a primeira não tem assim um critério, mas nós recomendamos que veja na sequência. Por que é que eu acredito que tenho algo importante para você e sua família? É necessário que eu coloque isso antes de começar a discorrer sobre o tema, né? Primeiro, quero dizer que eu não estou aqui hoje como palestrante, de forma nenhuma. Eu estou aqui como cidadão, né?
para rasgar o meu coração. Eu estou aqui, né, eu sou o filho mais velho de uma família de 9 irmãos, eu tenho 5 irmãos falecidos, essa minha família, né, aqui como está indicado sou eu, e essa é minha irmã adotiva, que depois vai aparecer numa das histórias que eu vou contar, né. Eu sou casado, tenho 4 filhos e tenho 4 netos, certo? Aqui está a nossa família completa, certo? E na família, minha família eu amo, eu tenho muito orgulho de todos eles, não é perfeita, mas é a minha família, certo? Só que hoje eu estou aqui para rasgar o meu coração e dizer algumas coisas que eu faria diferente se eu pudesse voltar atrás, certo? Eu tenho filho casado que não tem filhos, eu tenho filho separado com 2 filhos que vive um segundo relacionamento, né? Eu tenho filho casado com 2 filhos, tenho uma filha sepultada, né, aos 6 anos de idade, certo? Além de uma longa experiência com treinamento de pais e padrinhos, grupos de casais, cursos de noivos, né? Muitas formações. Essa própria palestra aqui, eu ministrei aqui na região em muitas escolas e creches para os pais dos alunos e das crianças das creches, certo? Então é um tema que já tem assim bons depoimentos, que ajudou muita gente e muitas famílias. Então, por tudo isso, eu acredito que eu tenho algo importante para você e sua família. Vamos então ao tema. Filhos esquecidos, pais ignorados, futuro comprometido, né? O objetivo dessa nossa reflexão é repensar princípios e valores para sermos melhores cidadãos, recriando melhores filhos para o nosso planeta. Repensar. Eu não estou aqui com verdades absolutas, em tudo que eu vou falar aqui eu mesmo preciso melhorar e muito. O meu objetivo, como eu falei antes, é rasgar o meu coração para que nós possamos repensar, né, princípios e valores, então para criarmos melhores filhos para o nosso planeta. Refletir, pensar. Permita espaço para outras reflexões, outros autores, né? Estamos aqui para crescer juntos. As referências bibliográficas. Então, para apresentar esse tema, nós estudamos todo esse material aqui, que nós vamos então apresentar aqui. Claro, sempre a Bíblia Sagrada que nos acompanha. Este livro aqui, altamente recomendado, Enneagrama para os Pais, né? Aprenda a identificar e educar os 9 tipos de criança. Também estudamos do Isamitiba, o Quem Ama Educa, e Família de Alta Performance, né? Esse foi um dos primeiros livros que ele escreveu. Depois, esse aqui complementa aquele, mas os dois são realmente importantes. Quero também recomendar, de Augusto Cury, né? Maria, a maior educadora da história. E por que essa recomendação? Porque, se você lembra, no dia do seu casamento, entre outras perguntas, a pessoa que presidiu a cerimônia lhe perguntou para você, casal, né? Estais dispostos a receber com alegria os filhos que Deus vos conceber, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? E o que é que nós respondemos? Sim. Havia testemunhas dos dois lados, um presidente, Deus e nós fizemos um juramento. E Maria, a maior educadora da história, que educou o homem que dividiu a história em antes e depois dele, educou o homem que hoje é o nome mais procurado na internet, e lá no Evangelho diz que esse homem, que é Jesus, ele crescia em idade, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Quem sabe tenhamos algo para aprender. E também quero recomendar do Tom Coelho, 6 meses de vida. Essa é uma história real. O Tom Coelho descobriu que tinha uma doença
incurável e tinha apenas 6 meses de vida. Nesses 6 meses ele escreveu esse livro. Veja especialmente quando ele revelou para a família, né, a doença e a situação dele. Então, essas são o que foi estudado para apresentar este tema. O texto bíblico para essa primeira parte de filhos esquecidos, né, Efésios capítulo 6, versículos 1 e versículo 4. Mas também recomendo que você veja, né? Anote ali e depois veja Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 18, e o capítulo 30, versículos de 1 a 13. Você que é muito fã dessa educação moderna dos dias de hoje, né? Veja o que a Bíblia nos diz. Mas aqui eu vou me valer de Efésios 6, versículos 1 e 4, que diz o seguinte: Filhos, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isso é justo. E o versículo 4 diz: Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Então são os 2 versículos bíblicos que norteiam essa reflexão de filhos esquecidos. Vou partir de algumas premissas, certo? Para você depois ir entendendo cada caso que eu vou apresentar e o porquê, né? Essa premissa, na verdade, eu li, não me recordo do autor, não anotei, né? Mas algo que dizia mais ou menos o seguinte, ó: Sinto que vou deixar para meus filhos e netos um mundo pior do que o que recebi dos meus pais e avós. Não lembro de quem era a frase, mas eu concordo com ela e vou partir dessa premissa. Essa é uma delas. Outra premissa que eu vou partir é a seguinte: você deve lembrar que por volta de 2010, 2011, se me funciona a boa memória, houve aquele soterramento dos mineiros lá no Chile, certo? Vários dias lá embaixo, muitos estudos, muita tecnologia para resgatar. Depois de tudo pronto, como é que foram resgatados, né? Um de cada vez foram resgatados, né? No velho sistema, claro, aqui puxado com energia, mas se voltou, né, a manivela lá onde se puxava a água do poço para resgatar um a um. Também vamos ver nessa reflexão que tem algumas coisas que precisamos resgatar, uma a uma, do fundo do poço, do fundo da mina. Educação, não fala aqui de educação escolar, da educação em casa, respeito, valores, princípios, né? Então também parto dessa premissa. Outra premissa vem de Madre Teresa de Calcutá. Poucos de nós podem fazer grandes coisas, mas todos nós podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Pequenas coisas com muito amor. Há pouco eu falei de resgatar do fundo do poço e agora de pequenas coisas. E isso nós vamos usar muito na nossa reflexão. Resgatar do fundo do poço. Alguém de nós, adulto aí, quando criança, se intrometia na conversa de pessoas mais velhas? Alguém de nós passava no meio de pessoas mais velhas conversando? Alguém de nós sentava à mesa antes que o papai e a mamãe? Alguém de nós levantava da mesa antes que o papai e a mamãe? E veja bem, não estou aqui para dizer que naquela época era melhor e que hoje é pior. Eu estou aqui trazendo informações para repensar. E como é que está a nossa gurizada hoje? Daqui a pouco voltaremos a isso. Outra pergunta para você, papai e mamãe. Deus abençoe que isso nunca aconteça. Mas imagine que o seu filho, a sua filha ficou doente. Tão doente que você precise vender o seu carro para tratar e curar o seu filho. Você venderia o seu carro? Nas minhas palestras presenciais, todo mundo levanta a mão, todo mundo venderia o carro. Deus abençoe que melhorou, mas piorou de tal forma que tenha que vender a sua casa. Você venderia a sua casa? A maioria levanta a mão, eu sei que você também levantaria. Agora, qual é a premissa aqui? Eu estou aqui para refletir com você que tem pequenas coisas
que é muito menos, mas muito menos do que vender um carro e uma casa, e nós não estamos fazendo. Não estamos resgatando, certo? Do fundo do poço, pequenas coisas com muito amor. Outra premissa é de um amigo meu, Rogério Serros, um amigo do grupo de casais, um empresário no qual eu prestei consultoria na empresa dele. E eu fiz essa palestra lá na empresa para o pessoal dele, e aí no final ele veio e me disse uma frase interessante. A gente aprende a ser filho quando a gente é pai, mãe. E aprende a ser pai e mãe quando se é avô, avó. Eu achei muito interessante e daqui a pouco também falaremos isso, partimos também dessa premissa para a nossa reflexão. Professor Felipe Aquino, escritor e palestrante da Canção Nova, né? Num de seus livros ele escreve, os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Partimos também desta premissa. Então, colocadas as premissas, vamos começar a desenvolver o tema e responder por que futuro comprometido. Filhos esquecidos, pais ignorados, futuro comprometido. Por que comprometido? Vivemos uma sociedade onde estamos caindo num excesso de capitalismo. O capitalismo é uma coisa boa, mas tudo que é em excesso é prejudicial. Onde quem produz, quem rende tem valor, e quem não produz e não rende acaba sendo um peso para as pessoas. Então, como vivemos a sociedade do descarte, estamos descartando as nossas crianças. Claro, não vamos aqui generalizar, há muito boas famílias, muito bons casais, mas hoje você vê, certo, já muito claramente, pessoas que botam o filho no mundo para a creche criar, para a escola educar e para a igreja catequizar. Descarte, certo? Da mesma forma, as pessoas idosas também já deram o que tinham que dar, já não produzem mais, então estamos também descartando os velhos. Então, por que futuro comprometido? Porque uma sociedade que descarta os idosos que são a sabedoria, descarta crianças e adolescentes que são o futuro, então você já entendeu por que o futuro está comprometido. Agora eu vou começar a contar então casos meus, né? Vou abrir o meu coração, rasgar o meu coração para que juntos possamos refletir e repensar. Eu fui criado num vilarejo onde só moravam famílias italianas. Então eu aprendi a falar em italiano e quando eu fui para a escola com 7 anos, eu só falava em italiano. Por que eu aprendi a falar italiano? Porque o meu bisavô ensinou para o meu avô, que ensinou para o meu pai, o papai ensinou para mim. Eu deveria ter ensinado os meus filhos, mas já não ensinei, certo? Os meus filhos também não têm como ensinar os netos porque eles não sabem. Então, olha só. Com o passar do tempo, a família Pivato aqui no Brasil, ninguém mais fala em italiano. Porque não conseguem mais aprender? Não, porque nós pais deixamos de ensinar. Por que a gurizada se intromete? Está faltando educação, respeito. Por quê? Será que eles não têm mais capacidade de aprender? Ou é nós que não estamos mais ensinando? Pequenas coisas com muito amor. Não precisa vender o carro, nem a casa, né? Outra reflexão para a gente ir repensando. Há uma moda de viola muito antiga, eu não sei de quem é, mas eu sei que há uma parte, um introito, né? Que é uma declamação que eu vou colocar agora e já vou explicar por quê. Diz o seguinte na introdução. Velha tapera caída, rancho de beira de estrada, por fora toda roída, por dentro não tem mais nada. Lá morava Sinha Maria, a prenda mais linda da freguesia. Depois que ela foi embora, lá tudo entristeceu. O que era novo ficou velho, o que era velho apodreceu.
E o que é que apodreceu na família, papai e mamãe? O ensinamento, a orientação, a cobrança, a presença, de ensinar o respeito, a educação, os bons modos, o respeito aos mais velhos. O que era novo ficou velho, o que era velho apodreceu. Precisamos resgatar do fundo da mina pequenas coisas com muito amor. Precisa vender o carro, nem a casa. O livro do Roberto Chiniachik, Tudo ou Nada, ele começa o livro contando uma história pessoal. Ele estava um dia no sítio, na chácara dele, preparando um churrasco para os amigos. E a filhinha pequena chegou e disse: pai, vem ver que passarinho bonito, pai. Ele disse: filho, o pai está ocupado, tem que cuidar da carne, vai queimar a carne dos amigos, vai brincar. Ela foi. Daqui a pouco ela veio correndo de novo: pai, vem ver que passarinho bonito, pai. Você é surda, filha, o pai já falou, pai, não pode. Ela pegou e saiu. Passou um tempinho, ele foi lá fora ver e encontrou a menina chorando, tristinha. O que foi, minha filha? Ela olhou e disse: o passarinho voou. O passarinho voou. Os passarinhos voam, papai e mamãe. Aquele bebê que cabia na palma da sua mão, daqui a pouco já não cabe mais no colo. Aquele bebê que cabia no colo, daqui a pouco já está andando e correndo. Aquele menino que está andando e correndo, daqui a pouco já não quer nem mais sair com você, já começa a formar o grupo dele. Os passarinhos voam, papai e mamãe. E se a gente não curtir, não saborear cada momento, não lembrar de pequenas coisas com muito amor, esses voos são muito depressa e são os mais diversos. Os passarinhos voam, papai e mamãe. Não ligue se acaso eu chorar. 26 de abril de 1990, eu cheguei do trabalho ao meio-dia para almoçar, cansado, com pressa, porque eu tinha que almoçar rápido, ir para o banco e voltar para a empresa. Sentei à mesa para almoçar e a nossa filha, pensa numa menina linda, divertida, alegre, vivia desenhando coraçãozinho nas tomadas lá em casa, vivia desenhando flores nas paredes da casa. E eu vivia brigando com ela porque ela riscava a parede. E naquele dia eu sentei para almoçar e ela não estava na mesa e a minha esposa falou: ela está escondida para você ir procurar. Ela tinha esse hábito, né? Como os outros também tinham, de vez em quando eu chegava, eles iam se esconder para eu procurar por eles. Mas naquele dia, como em outros, filhos esquecidos, né? Eu não fui procurar. Eu devo ter dito algo mais ou menos assim: ela que venha comer, eu estou com pressa, estou cansado. Ela demorou um pouco e veio. Ela sentou no meu colo, olhou bem para mim, me deu o sorriso mais lindo que ela tinha e me deu um beijo estralado no rosto, sentou e comeu. Eu jamais podia imaginar que era o último sorriso, o último beijo. Naquela tarde, a minha esposa foi fazer compras na cidade vizinha e na volta ela bateu o carro e a menina estava junto. Ela caiu fora do carro, teve traumatismo craniano, 2 dias de UTI, de hospital, e depois ela se escondeu para sempre. Nunca mais eu pude procurar por ela. E olha só, papai e mamãe, os passarinhos voam e nós nunca sabemos que tipo de voo será. E olha, não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo, papai e mamãe, pequenas coisas com muito amor. Em menos de 1 minuto eu encontrava ela. E hoje, quando eu lembro que naquele dia, como em outros, eu esqueci dos filhos. E lembro que quando eu ia procurar ela, como os outros também, corriam, me abraçavam, me beijavam. Mas filhos
esquecidos. E aí então, por causa disso, eu descobri, né? Olhei para o Julimar, na época tinha 11 anos, o filho mais velho, já estava um baita do moço, o Márcio já tinha 9, ela já ia fazer 7, e o César tinha 7 para 8 meses, e hoje eu lembro com saudades dela, e te digo uma coisa, eu daria tudo, eu faria qualquer coisa para ter mais um minuto com ela, mas os passarinhos voam, papai e mamãe. Hoje não dá mais. E a minha vida então se divide em antes e depois disso, porque até ali eu era um pensionista na minha casa. Eu tinha vivido no futebol, na igreja, no clube, na política, na empresa, e me esqueci de quem mais me amava e morava dentro da minha casa. Eu aprendi pela dor e estou aqui para rasgar o meu coração para que você aprenda por amor. Não precisa vender o carro, nem a casa. Pequenas coisas com muito amor. E os filhos voam de diversas maneiras. E quando eu coloquei aquela premissa lá do meu amigo que diz que a gente aprende a ser filho quando a gente é pai, eu lembro do dia do meu casamento, abril de 1979. A hora que eu saí de casa para o casamento, eu dei um abraço gostoso na mamãe, ela me abraçou forte. E eu fui abraçar o papai e o papai não reagiu. Eu abracei ele, apertei e ele ficou parado. Não retribuiu o abraço, não falou uma palavra, não disse nada. Apenas vi umas lágrimas correndo do seu rosto. Eu não entendi, mas a gente aprende a ser filho quando a gente é pai. Anos depois, o nosso segundo filho, o Márcio, chegou e disse: papai, mamãe, eu vou casar, eu vou voar, os passarinhos voam. Eu confesso que eu fiz de conta que não escutei aquilo. Mas foi passando o tempo e chegando o dia do casamento, e convite, e cerimônia, e foi então caindo a ficha, e justamente naquela semana eu voltava de uma cidade vizinha, dirigindo o meu carro, ouvindo o rádio, e no rádio tocava uma cantiga do Wilson Paim, cantor gaúcho, e o refrão da música arrancou-me algumas lágrimas, eu quero recitar para você. Dizia o seguinte, o refrão, ó: se vais embora, por favor, não te detenhas. Sigas em frente e não olhes para trás. Assim não vais ver a lágrima insistente que banha o rosto do teu velho, meu rapaz. Porque papai e mamãe, não importa qual é o voo que o filho vai fazer. Quando um filho se vai, é como se um pedaço da gente fosse junto. E aí então, eu entendi o papai. Por que é que ele não me abraçou? Porque ele devia estar com o mesmo sentimento. A gente aprende a ser filho quando a gente é pai. Essa outra história eu devia ter muita vergonha em contar, mas como é muito educativo e já ajudou muita gente, certo? Eu faço questão de contar, né? Talvez uma outra coisinha que eu vou colocar aqui nesses meus casos seja fruto da minha imaginação, né? Eu lembro do fato em si e uma outra coisa de repente seja fruto da imaginação, mas o fato em si foi marcante e pode ajudar muita gente, muitos pais, muitas mães, muitas famílias. Morávamos em Timbó, numa bela de uma casa, com todo o conforto, com piscina, lagoa, campo de futebol, mesa de sinuca, de ping-pong, e aí você sabe que a sua casa vive cheia, certo? E um domingo desses, estávamos nós lá, depois eram umas 3 da tarde, depois de muita cerveja, caipira, muita bagunça, né? Eu me recordo, isso eu lembro bem, que eu estava assim encostado na mesa de sinuca, conversando com o nosso filho caçula, que devia ter 9 para 10 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Eu estava buscando orientar para ele não se envolver com droga.
Não sei se era bem isso que eu falava para ele, mas me conhecendo, eu imagino algo mais ou menos assim, ó. Guri, tu não te mete com droga, porque o pai descobre, o pai vai atrás, o pai te pega e te corta de cinta. O filho mais velho, já tinha 20 e poucos anos, chegou, bateu no meu ombro e disse, pai, vem cá. Eu disse, o quê? Deixa eu executar o guri aqui. E continuei falando, e aí o filho mais velho dizia, pai, faz favor, vem cá. Ah, o que foi? É aqui atrás da casa. Ele não quis falar aquilo na frente do pessoal ali, então me levou para trás da casa e olhou bem para mim. Ele estava chateado em me dizer aquilo. Ele disse, não adianta o pai falar isso aí agora. O pai está bêbado. O pai está bêbado. Gente, eu fiquei muito irritado com ele. Ele tinha mexido com a autoridade de pai e fiquei mais ou menos um mês falando muito pouco ou nada com ele, porque... E logo então veio a formatura dele na Univale, lá em Itajaí, e então quando eu fui abraçá-lo na hora de dar os parabéns para ele, não sei se eu falei isso para ele, mas no meu coração então eu agradeci e pedi perdão, né, por ter feito aquilo, e agradeci porque ele me levou para trás da casa. Deus abençoe, papai, que você não passe por isso. Mas se passar, Deus abençoe que você tenha um filho que te leve para trás da casa de vez em quando. E por favor, vamos ouvir os nossos filhos. Nós, pais, sempre somos os donos da verdade. Achamos que sabemos tudo. Temos dificuldade em ouvir uma crítica, uma sugestão, um comentário, né? Deus abençoe que você aprenda por amor. E você está vendo que são pequenas coisas com muito amor. Não são coisas sofisticadas, caríssimas. Não precisa vender o carro, nem a casa. Pequenas coisas com muito amor. Então, esta primeira parte, né? Recordando aqui o texto bíblico, certo? Filhos, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. E o versículo 4, né? Pais, não exaspereis, quer dizer, não exagereis nem para cima nem para baixo. Exasperar quer dizer passar dos limites, né? Ou muito frouxo ou muito apertado. Não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor, para que eles cresçam em idade, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, nessa primeira parte, né, nós vimos aí, tudo isso aí você está vendo, né, a introdução, a apresentação, vimos o objetivo, as referências, o texto, as premissas, porquê futuro comprometido, os crescimentos e apodrecimentos, rasguei meu coração com casos pessoais, para que você possa, junto comigo, repensar princípios e valores para recriar melhores filhos para o nosso planeta. Obrigado, Deus abençoe e até a segunda parte, então.